Olá, vamos a mais uma aula sobre funções e agora eu vou, na verdade, apresentar uma aplicação bem interessante para os dois tipos de funções que nós estudamos aqui, função de primeiro e função de segundo graus. É uma aplicação que envolve custo de produção, que envolve a receita e o lucro obtido aí com a produção e venda de uma certa utilidade. Então a gente vai estar passando aqui pelos dois tipos de funções, você vai ver. Diz a aplicação aqui que uma certa utilidade para ser produzida gera um custo fixo de R$5.000, então nós temos aí um valor que vai ser utilizado, vou dar um destaque aqui. Além disso, cada unidade produzida custa ainda R$30. Né? O que acontece aqui é o seguinte, quando você tem lá, né, numa empresa a produção de uma certa utilidade, uma prestação de serviço também, um serviço que pode ser calculado aí por hora, né? Você tem uma parte do seu custo que diz respeito a, não diretamente à produção, mas, por exemplo, você paga salários de funcionários, você paga o aluguel do local em que a empresa está e outros custos que recaem aí mensalmente, né? Você tem esses custos mesmo quando num determinado mês resolve não produzir nada. Você vai continuar pagando o salário de funcionário, vai continuar pagando aluguel e outros custos dessa natureza. Então isso é o custo fixo. Além disso, tem uma parte do custo que está diretamente ligada à produção. Por exemplo, cada unidade produzida vai te gerar ali o consumo de matéria-prima, né? Consumo de energia elétrica e outros custos que estão diretamente associados à produção. Isso a gente chama de custo variável unitário. Embora eu possa fixá-lo, né, como aqui, R$30 por unidade produzida, por que ele é variável? Porque ele está associado à quantidade produzida, que é variável, que você pode variar de um mês para o outro. Então vamos pensar aqui mensalmente, né? Como que eu posso então obter uma função que relaciona o custo total de produção com a quantidade produzida? Nós vamos ver isso daí num primeiro momento. O seu preço unitário P de vendas em reais varia em função da quantidade Q vendida essa variação é dada por essa expressão matemática, que é uma função de primeiro grau, né? Se você colocar isso num gráfico, aqui não vai interessar, nós não vamos fazer o estudo diretamente dessa função, mas se você coloca isso num gráfico, né, vai ser uma reta decrescente, se você colocar aqui a quantidade, aqui o preço, por exemplo, como se um fosse o Y e o outro o X. Tá? Vai ter esse tipo de comportamento, à medida que a quantidade aumenta, o preço cai, né? Ou se você diminuir o preço, aí a quantidade aumenta. Isso é uma coisa que ocorre no mercado, em geral, para os produtos, na grande maioria das vezes. Para você aumentar a quantidade vendida, você abaixa o preço. Lógico que há outros fatores que interferem aí, como divulgação, como a qualidade do produto, as condições, né, econômicas e tudo mais, o cenário econômico. Mas um dos fatores preponderantes aí na determinação da quantidade vendida é o preço. Então você costuma exercer um certo controle sobre a quantidade vendida, trabalhando aí com alterações de preço. Esse tipo de função é obtido a partir de dados, né, que você coleta, de preços e quantidades que você coleta, aplica aí uma técnica estatística denominada regressão linear e obtém uma função como essa, que é uma função de primeiro grau. A partir ali de um conjunto de pontos, né, que representam exatamente essa variação entre quantidade e preço, há um método estatístico que traça aqui uma reta, e traçar a reta significa obter uma equação ou uma função de primeiro grau que representa, né, esse conjunto de pontos da melhor forma possível. Obviamente eles não estão alinhados, né, e você não vai ter uma reta que vai passar por todos os pontos, mas que melhor se ajusta a esse conjunto de pontos. A partir daí nós vamos fazer o quê? Obter as funções custo total e receita total, essas duas funções dadas em relação à quantidade Q,
sendo que a receita pode ser dada em função da quantidade e do preço de venda, mas nós vamos escrever tudo em função da quantidade. Por quê? Porque é a variável que me permite fazer a ligação entre custo e receita. Custo envolve quantidade, receita também. Custo não envolve preço de venda, só a receita. Tá? Então nós vamos escrever tudo em função da quantidade Q. A quantidade Q vai ser a nossa variável X aqui de estudo. Esboce os gráficos dessas duas funções, depois nós vamos, a partir delas, obter a função lucro total. Esboçar o gráfico dessa função lucro total também, L. E depois, o que é extremamente importante aqui, obtida essa função lucro, eu falo importante em termos práticos, né? Qual é a quantidade que faz com que o lucro seja o maior possível? Você fala, quanto mais eu produzir e vender, maior vai ser o meu lucro. Não é assim que funciona geralmente, né? Isso vai ocorrer quando você tiver um preço que você consegue fixar aquele preço de venda e não precisa alterá-lo, mas o mercado geralmente não permite esse tipo de situação. Você estabelece um preço de acordo com a demanda, ou a demanda, de certa forma, vai ditar o seu preço. Se você estabelece um preço que você vê que não está vendendo o suficiente, você abaixa o preço para vender mais. E nesse jogo, nem sempre vender mais significa receber mais ou lucrar mais. E é isso que a gente vai estar estudando aqui. Ok? Então vamos lá, mão na massa agora, vamos começar o nosso estudo. No primeiro momento, vamos estabelecer aqui a função custo total. Então, falar aqui do item A. Como eu estabeleço o custo total? Olha, o custo total, ele tem esse formato aqui, geralmente, né? Custo fixo mais custo variável. Geralmente não, é sempre esse formato. O que pode mudar um pouco aqui é a cara do custo variável. Custo fixo, ele é dado nesse problema, R$5.000, tá? Como é estabelecido esse custo fixo? É uma parte mais contábil, né? Mas obviamente a empresa produz ali um mix de produtos, cada um carrega um custo fixo ali dividido, que é dividido proporcionalmente o custo fixo da empresa dividido para cada produto. O que importa aqui é que nós temos um custo fixo de R$5.000. Ok. Agora, e o custo variável, como ele é obtido? Então nós temos aqui o custo fixo 5.000. E ainda, cada unidade produzida gera um custo de R$30. Bom, então vamos pensar só nessa parte, tirando o custo fixo. Se eu produzir uma unidade, 30. Se eu produzir duas, 60. Se produzir 3, 90. Né? E assim por diante. Então, essa parte variável eu obtenho fazendo 30 multiplicado pela quantidade, que é o x aí da minha função. Tá aí, essa é a função custo total. Custo fixo 5.000, custo variável 30Q. Tá? Variável não por causa do 30, mas por causa do Q, dessa quantidade que vai variando. Ok? Agora vamos falar da receita, né? Como é que eu obtenho essa função receita total? É o que eu recebo pela venda da minha produção. Por cada unidade vendida, né, eu tenho ali um preço associado para cada unidade vendida. A receita total é o todo que eu recebo aí com essa quantidade que é vendida. E a ideia da receita é muito simples, né, da receita total. É você pegar o preço unitário de venda, multiplicar pela quantidade. Se você tem um preço fixo, por exemplo, ali R$80, fica 80 vezes Q, né, 80 vezes a quantidade que você vendeu. Não vendeu nada, 80 vezes 0 não recebe nada. Vendeu uma unidade, 80 vezes 1, R$80. Vendeu duas unidades, 80 vezes 2, R$160. E assim por diante. Acontece que no nosso problema aqui, o preço ele não é fixo. O preço ele está variando de acordo com essa função 150 menos 0,4Q, a função dada ali no início do exercício. O preço é variável. Quando o preço P é fixo, a receita é uma função de primeiro grau, assim como o custo. Tá? Mas quando o preço é variável, você vai ver que muda inclusive o comportamento, o tipo de função que nós vamos ter. Então, receita é sempre preço vezes quantidade. Ok. Eu posso escrever a receita tanto em função só do preço, como em função só da quantidade. Melhor em função da quantidade. Por quê? Porque me permite relacionar depois com custo para obter o lucro.
Tá certo? Então, se é melhor escrever a receita em função da quantidade, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o P aqui dessa função por 150 menos 0,4Q, pela expressão que é dada para o preço. Então, fica 150 menos 0,4Q, isso daqui entre parênteses, porque é uma subtração, multiplicado pela quantidade Q, que está aqui na receita. Aplicando aqui a distributiva, né, eu vou ter que receita vai ser igual a 150Q menos 0,4Q, que multiplica Q, que é o quadrado. Portanto, aqui uma função de segundo grau. Tá? Então, custo é uma função de primeiro grau, o gráfico é uma reta. A receita é uma função de segundo grau, cujo gráfico é uma parábola. E um detalhe, vou até escrever aqui, se você estiver mais acostumado com o formato, né, uma função do segundo grau tem esse formato. Ax² mais bx mais c. Né? Nesse formato, o A aparece em primeiro lugar aqui, então eu posso colocar menos 0,4Q quadrado, é o x², né? Mais o 150Q. Se você quiser trabalhar nessa forma, fica mais fácil de identificar quem é A, quem é B, quem é C. O A está aqui, é menos 0,4. O B é o que acompanha o x, no caso aqui o Q, tá? Então o B é 150. Temos aí os valores. E o C? Né? O C, nesse caso, é zero, porque não tem nenhum termo independente nessa função. O que nós vamos fazer agora é esboçar o gráfico dessas duas funções. Vamos lá. No mesmo sistema de eixos. Está aqui, custo é 5.000 mais 30Q, função de primeiro grau, né? Tem o formato AX mais B da função de primeiro grau, só está invertida a ordem, né? O B é 5.000, o A é 30. Bom, só que função do primeiro grau a gente não precisa ficar identificando coeficientes. Aí foi só para mostrar que ela é uma função de primeiro grau, não segundo, como eu falei. Ok? Aqui a gente pode obter dois pontos, dois valores, né? E traçar o gráfico. Então, um valor que é interessante aqui, o valor mínimo do x aqui é zero, né? Não faz sentido eu considerar a quantidade menor que zero. Eu não estou usando o x, estou usando quantidade, né? Que faz o papel do x. E aqui você vai ter o custo. Então, quando não se produz nada, 30 vezes zero é zero. O custo total fica 5.000, que é o custo fixo. Agora, escolho um outro valor qualquer, vou colocar aqui 300, né? Para quantidade. Aí você faz as contas aqui. 300, o cálculo é esse daqui, né? O custo para 300 unidades vai ser 5.000 mais 30 que multiplica 300, tá? Que vai dar 5.000 mais 30 vezes 300 vai dar 9.000. 5.000 mais 9.000, 14.000 reais. Então aqui é 14.000 reais. E agora a gente marca no gráfico os pontos e traça a reta. Tá ok? Vamos lá então. Aqui o gráfico já está traçado, mas eu vou marcar aqui, né? Vou mostrar a obtenção dos pontos. O ponto 0,5.000 e o ponto 300,14.000. Você sobe aqui uma linha pelo 300, vem aqui nos 14.000, aqui você considera 14.000, tá? E marcou o ponto aqui. Ok, marcou o ponto, é só traçar a reta. Aqui ela continua até que valor? Até onde for aí a capacidade de produção, né? E o que for conveniente, a gente vai estar vendo também, se produzir. Pode ser que tenha níveis aqui de produção que não sejam interessantes do ponto de vista da receita e do lucro, principalmente. Tá? Então, essa é a minha função custo total. Agora vamos traçar nesse mesmo sistema de eixos aqui, a função, o gráfico da função receita total. Bom, nós temos aqui para a receita total o A igual a menos 0,4, o B igual a 150 e o C igual a zero. Eu vou optar aqui por, quando necessário, você vai ver que vai ser necessário resolver uma equação de segundo grau, em usar a fórmula de Bhaskara, né? A gente já calcula o delta, que vai precisar também para o vértice, mas aqui numa situação como essa, há como resolver uma equação que vai ser obtida aqui, por outro caminho, colocando Q em evidência, mas aqui eu vou resolver por Bhaskara, que é o método mais conhecido.
Então, o que nós vamos fazer num primeiro momento aqui é determinar as raízes dessa função. Determinar a raiz de uma função é sempre igualar a função a zero e obter o valor de q, ou do x. Tá? Então, vai ficar menos 0,4 q quadrado mais 150q igual a zero. Agora, para resolver isso, vamos lá, o delta, b ao quadrado menos 4ac, o delta vai ser b ao quadrado, 150 ao quadrado, menos 4 da fórmula, que multiplica o a, que é menos 0,4, que multiplica o c, que é zero. Olha, essa parte aqui vai dar zero, né, por causa desse zero multiplicando. Portanto, o delta vai vir aqui da conta 150 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225, segue aqui 2 zeros, portanto o delta é 22.500. E a raiz do delta é o 150. Bom, o valor de Q, ou os valores de Q, saem aqui da fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Portanto, o Q vai ser igual a menos o B, menos 150, mais ou menos a raiz de 22.500 sobre 2 que multiplica A, 2 que multiplica menos 0,4. Bom, então aqui nós temos menos 150, mais ou menos raiz de 22.500, como eu falei, é 150, sobre menos 0,8. Bom, dois caminhos aqui que nós temos, né? Vamos achar o Q1, que é menos 150 mais 150 é zero. 0 dividido por menos 0,8 é zero. Então, uma das raízes da receita é zero. Tá? Raiz porque quando a receita é zero, o Q é zero. Ou quando o Q é zero, a receita vai ser zero. Tá? O que tem lógica aqui, se você não vende nada, você não recebe nada. Agora, o outro valor aqui, a outra raiz, Q2, aqui vai ser... Q2 vai ser menos 150 de novo, dá menos 300, dividido por menos 0,8, que dá 375. É positivo, menos com menos na divisão, dá mais. Olha aí, o que nós já encontramos até o momento. Primeiro, só de olhar a função aqui e ver que ela é do segundo grau, a gente sabe que o gráfico é uma parábola. O fato do A ser negativo, já sei que essa parábola vai ter concavidade voltada para baixo. Né? E o que nós encontramos aí até o momento são as raízes. O cruzamento, né, dessa parábola com o eixo x vai ocorrer nos valores 0 e 375. Tá? Se uma raiz é zero, o intercepto, né, o intercepto de uma função de segundo grau, que é sempre da forma 0,c, né, o c é 0, é 0,0. Então o intercepto está aqui, coincide com essa raiz. Ou seja, o eixo y está passando aqui. Bom, o que falta aí, para a gente ter um traçado mais adequado, é o vértice da parábola. Né? O vértice, você pode obter a coordenada x do vértice calculando a média entre esses dois valores aqui, 0 e 375, né, que vai dar aí 150 com mais 187,5. Né? E depois joga esse valor ali na função para encontrar o y do vértice. Ou você usa aqui as fórmulas, né? X do vértice é menos b sobre 2a, então vai ficar menos o 150 sobre 2, que multiplica menos 0,4, tá? Ou seja, menos 150 dividido por menos 0,8, menos com menos dá mais, 150 dividido por 0,8, como eu disse, dá 187,5, 187,5. Esse é o x do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta nós vimos que é 22.500. 4a é 4 vezes menos 0,4. Então nós teremos aqui menos 22.500 dividido por menos 4 vezes 0,4 dá menos 1,6.
E fazendo a divisão aí, menos com menos dá mais, 22.500 divide por 1,6 dá 14.062,5. Vou pôr 50 aqui. R$ 14.062,50. Essa é a receita aí no vértice. Tá, ok? Então nós temos aí como vértice, né, o ponto de coordenadas 187,5 e meio aí e 14.062,5. Tá? Esse é o vértice. O intercepto eu já marquei ali. Então aqui essas são as coordenadas que a gente acabou de obter aqui. Tá? 187,5 e 14.062,5. Correto? Vamos então para o gráfico. Tá aí o gráfico já traçado, né? Como ele foi traçado, marquei aqui as raízes, tá? O intercepto também está aqui. Aí você vem aqui no 187,5, mais ou menos aqui, né? Sobe uma linha aqui vertical, tá? Até encontrar a linha aqui dos 14.062, que lógico é difícil obter aqui exatamente, né? Mas de forma aproximada, marcou o ponto, traça a parábola. Não faz sentido essa parábola continuar nem para cá e nem para cá. Tá? Por quê? Porque nós teríamos aqui receita negativa e o lucro pode ser negativo, que significa prejuízo, né? A função lucro, na verdade. Tá? Agora a receita não. E também não faz sentido continuar, né, para cá, porque nós teríamos quantidade negativa. Ok? Para não ficar muito extenso, eu vou dividir essa aplicação em duas aulas aqui. Eu encerro por aqui essa primeira parte, itens A e B. O restante fica aí para o vídeo seguinte.